Como que um superdotado adulto sobrevive à própria intensidade? Não é fácil ser intenso. Eu vejo muito isso em algumas pessoas que sofrem demais por essa dinâmica interna, né? Superdotados geralmente têm um perfil de intensidade que faz com que eles percebam o mundo como muito em tudo. Cada ato, cada fato, cada situação mexe demais com todo esse sistema e faz com que muitas vezes eles acabem adquirindo doenças até, né? Por conta disso. Porque é muito difícil lidar, talvez, com esse mundo que é muito imprevisível, que não tem controle sobre ele. Que muitas vezes reage de um jeito que não é de acordo com o que a gente espera, né? E para alguém que é muito inteligente, que entende talvez quais eram os caminhos mais fáceis para as coisas acontecerem, para alguém que muitas vezes não supõe algumas dinâmicas nos outros porque é algo que eles jamais fariam, acaba sendo muito difícil se relacionar. E ainda, por conta de toda essa intensidade, é muito difícil se relacionar porque todo vínculo é um mergulho para essas pessoas. Eles não sabem viver de meio termo, né? Ou é 8 ou é 80, ou eu tô dentro de verdade ou eu tô fora. E se eu não puder confiar, já que eu sou tão intenso e mergulho, é muito difícil de continuar estando lá, né? Não tem como viver muitos os melindres, né? As inverdades para as pessoas que têm essa dinâmica, que é um pouco do que o Dabrowski fala pra gente quando ele estuda as hiperexcitabilidades, né? É sobre excitabilidades, que é algumas formas, né? Uma outra tradução que as pessoas usam aqui no Brasil sobre isso. Então, é complexo porque o superdotado adulto, ele tá sempre tentando caber, né? Muitas vezes. E quando adulto, às vezes ele já descobriu que ele não vai conseguir caber em lugar nenhum, que ele vai ter que acabar optando por descobrir qual é o seu próprio tamanho. Ele vai ter que entender o que faz bem para ele. Ele vai ter que entender quem ele é dentro disso tudo e o que faz sentido na vida dele, que tipo de relação faz sentido na vida dele, que tipo de profissão faz sentido na vida dele. O que é que faz bem para esse organismo? Porque toda vez que ele estiver sobre um estresse intenso, ele talvez vai estar lidando com um lugar que não está dando para caber. E muitas vezes o que eu vejo nos adultos é essa dinâmica de tentar não se sentir impostor. Uma das coisas que até o Grobman fala, né, que é um dos autores aí, um dos pesquisadores dessa área também, é justamente dessa dificuldade, porque a autocrítica no superdotado adulto é algo que trava muitas vezes a sua produção. Eu conheço superdotados adultos que têm um potencial gigante, mas eles se sentem estacionados porque eles não conseguem, primeiro, né? Às vezes eles nem aprenderam a estudar direito. E aí eles não conseguem criar sistemáticas de conseguir fazer a produção ser eficiente e rápida. Então, às vezes, eles perdem muito tempo, né, com coisas que poderiam ser mais rápidas, porque eles querem fazer tudo com muita perfeição. E isso gera um extremo nervosismo, né? Muitas vezes isso também acontece nas relações, porque aí eu quero antecipar demais tudo que vai acontecer, eu quero tentar controlar, e eu acho que a maior rasteira no superdotado é ver o quanto ele não tem controle de muita coisa. Isso gera tanta angústia, não só no superdotado, mas em todas as pessoas, né? Mas neles numa forma mais importante, eu acho, né? E além disso, essa sensação de ter medo às vezes de ser demais, porque eles estão sempre tentando pisar no freio para não atropelar as pessoas. Ou às vezes eles até atropelam, né? Sem perceber. E aí, por eles às vezes até terem uma dinâmica de raciocínio muito rápida, né? Porque a gente tem sempre o 8 e 80 nessa população. E às vezes o movimento é ao contrário, né? Não de perder muito tempo nas coisas e aprofundar muitas coisas, mas de ser muito rápidos. E a velocidade de processamento é uma das questões que a gente vê muito aí neles, né? Velocidade de processamento de raciocínio. Então isso faz com que muitas vezes essas pessoas estejam cuidando para não atropelar, para não passar por cima
dos outros, para que os outros também tenham tempo de ter os seus próprios raciocínios. E nisso eles se sentem muito mal, porque é como se eu tivesse sempre preso num corpo que não pode estar inteiro, que não pode funcionar na sua própria potência. É como se eu tivesse um carro muito grande e eu tivesse um limite que só posso andar a 60 por hora, né? Mas meu carro chega a 300 por hora, mas eu só posso andar a 60, porque senão eu atropelo todo mundo. Então é muito difícil de lidar com tudo isso, né? Porque para eu me relacionar, eu preciso aprender isso, né? Não é assim que funciona? A gente precisa aprender a respeitar os tempos de cada um. Acho que isso é a chave, né? Pra gente ter bons relacionamentos. Entender quais são as habilidades de cada pessoa e o tempo de cada pessoa. Essa é a maior dinâmica, né? Esse é o maior desafio quando as pessoas se relacionam, porque ninguém é igual. E às vezes outras pessoas que não são superdotadas podem ter habilidades muito melhores em algumas coisas, porque talvez elas tenham mais paciência para ter treino, para não precisar chegar sem treino nas coisas como os superdotados fazem. E aí ela se desenvolveu mais, porque ela repetiu aquilo mais vezes, ela teve uma persistência maior, né? Então, é complexo tudo isso, porque nem sempre o superdotado vai ser bom em tudo, né? Lembra daquela história que isso é um mito? Porque às vezes essa falta de paciência, essa ansiedade desse corpo que reage demais, faz com que essas pessoas atropelem os processos e não consigam ir tão bem, não consigam finalizar as coisas. Então isso tudo é um treino de si, da própria personalidade, né? E essa sensação de estar sempre sendo uma impostora é porque em algumas coisas essa pessoa faz sem treino nenhum e aí é tão esquisito porque os outros treinaram tanto, então deve ter algo de errado comigo. E aí vem esse sentimento de que parece que não, nada a ver, né? É muito difícil um superdotado adulto admitir que ele pode ser superdotado, inclusive, né? Porque ele está acostumado a funcionar daquele jeito sempre, ele acha que ele não é nada demais. Geralmente. Ele só não sabe lidar com essa intensidade toda e pode ter recebido alguns outros diagnósticos até, né? Bipolaridade é um deles que é muito comum nos adultos por conta dessa intensidade toda. Não quero dizer que a gente não pode ter adultos que são superdotados e bipolares, mas muitas vezes isso se confunde, porque é um padrão de resposta desse corpo que é muito intenso. E muitas vezes essas pessoas também, elas sofrem porque elas têm medo de ser elas mesmas. Porque às vezes ser do tamanho que elas são é uma coisa que elas aprenderam que é errado, porque aí eles ficam sem amigos. Então, é complexo porque é lidar com essas críticas que eles têm sobre si mesmos, porque o tanto que eles criticam eles mesmos, eles às vezes acabam criticando o mundo. E aí fica muito difícil, né, de ter trocas. Então, para essas pessoas, muitas vezes o trabalho é de cuidar de si, é acolher os erros próprios, para poder acolher os erros nos outros. É poder entender o próprio ritmo, para poder entender que o ritmo do outro não precisa ser igual. É poder acolher o que é importante, saber entender as próprias prioridades, para poder escolher bem os lugares onde tem que se caber. E principalmente entender que o jeito que se é, né, ninguém tira o lugar do outro por ser ele mesmo. Porque às vezes fica sempre essa mensagem de que se eu for inteiro como eu sou, parece que eu tô roubando o lugar de alguém, e não é verdade. Todas as pessoas no mundo têm qualidades. Todas as pessoas no mundo têm espaço e ninguém fere a existência do outro por existir. Porque esse mundo, ele não é uma corrida. Ele é uma travessia de si para si mesmo. A gente tem que nascer dentro da gente. O objetivo da vida é nascer dentro da gente. Independente de qual característica você tem. Para isso, os superdotados podem então entender que a única forma deles serem felizes é se eles nascerem dentro de si. E acolherem a forma como eles funcionam. Entenderem quais são as arestas que precisam ser aparadas, porque não se nasce pronto, né? Quais são as funções executivas que eu preciso desenvolver melhor. E quais são as habilidades de sociabilidade que vão me fazer continuar sendo eu e podendo me relacionar com o outro. Acho que essa é a questão. Porque é possível, sim, calçar o sapato do número que a gente é, sem aumentar demais esse pé,
né? Para não precisar se exigir demais e sem usar um negócio muito apertado para cortar pedaços de si para existir, ok? Um beijo e tudo de melhor para vocês.